Pare por um momento e imagine a cena. A igreja está crescendo, milagres estão acontecendo, povos que nunca ouviram falar do Deus de Israel agora estão abraçando o Evangelho com alegria. Tudo parece caminhar para uma vitória histórica da fé cristã. Mas então surge uma pergunta que ameaça dividir toda a igreja. Uma pergunta capaz de mudar o rumo do cristianismo. A salvação vem somente pela fé em Cristo ou ainda depende das antigas leis e tradições religiosas? Foi exatamente essa tensão que explodiu na igreja de Antioquia, uma das comunidades cristãs mais vibrantes do mundo antigo. Ali, onde judeus e gentios adoravam juntos, uma discussão começou a crescer silenciosamente até se transformar em um dos debates mais decisivos da história da igreja. Paulo e Barnabé haviam acabado de voltar de uma missão extraordinária. Povos inteiros estavam se convertendo. O evangelho estava atravessando fronteiras que, por séculos, pareciam intransponíveis. Mas, enquanto as histórias de milagres enchiam o coração da igreja de alegria, alguns homens vindos da Judéia trouxeram uma mensagem que caiu como uma sombra sobre aquela celebração. Eles afirmavam com convicção: se os gentios não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. De repente, aquilo que parecia ser uma vitória espiritual começou a transformar-se em um conflito profundo. Não era apenas uma discussão religiosa, era uma batalha pelo próprio coração do Evangelho. Porque se a salvação dependesse de rituais humanos, então a cruz de Cristo não seria suficiente. E foi assim que, em meio a uma igreja cheia de esperança, começou uma crise que levaria os líderes cristãos a tomar uma das decisões mais importantes de toda a história da fé. Tudo começou em uma cidade chamada Antioquia da Síria, e o que aconteceu ali mudaria para sempre o destino da igreja. Antioquia da Síria voltava a respirar esperança depois de semanas marcadas por jornadas cansativas e desafios inesperados. Foi para aquela cidade vibrante que Paulo e Barnabé retornaram após a longa missão que os levara por terras desconhecidas, onde o nome de Cristo havia sido anunciado entre povos que jamais tinham ouvido falar do Deus de Israel. Assim que chegaram, não perderam tempo. Logo reuniram os irmãos da igreja para compartilhar o que seus olhos haviam visto e o que seus corações ainda mal conseguiam compreender. A atmosfera naquele encontro estava carregada de expectativa, e cada rosto presente parecia ansioso por ouvir as notícias vindas de lugares distantes. Então, diante da congregação, eles começaram a relatar com profunda reverência quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Atos 14, 27. À medida que as palavras ecoavam entre os presentes, uma mistura de alegria e assombro tomava conta da multidão. Muitos jamais haviam imaginado que povos estrangeiros, considerados por gerações como distantes das promessas divinas, agora estivessem sendo alcançados pela mesma graça que transformara seus próprios corações. Aquela notícia não era apenas um relato missionário, era a evidência viva de que algo grandioso estava acontecendo no plano de Deus. Algo que ultrapassava as fronteiras de uma nação e tocava o destino espiritual de toda a humanidade. A igreja de Antioquia não era uma comunidade comum, situada em um ponto estratégico do mundo antigo. Era uma cidade pulsante, repleta de culturas, línguas e tradições diferentes. Ali, entre ruas movimentadas e mercados cheios de vozes diversas, florescia uma das mais importantes comunidades cristãs da época. Judeus e gentios se reuniam lado a lado para ouvir a mensagem do Evangelho, formando uma congregação marcada pela diversidade e pela fé crescente. Muitos vinham de posições humildes, enquanto outros ocupavam lugares de destaque na sociedade, mas todos compartilhavam da mesma convicção: Jesus era o Salvador prometido. Aquela igreja tornara-se um verdadeiro centro de atividade missionária, um lugar onde orações se transformavam em decisões corajosas e onde a fé se traduzia em ação. Foi dali que missionários partiram para regiões distantes, levando consigo a mensagem que estava mudando vidas. No entanto, mesmo em meio à prosperidade espiritual e ao entusiasmo da missão, um conflito silencioso começava a tomar forma. Um conflito que testaria profundamente a unidade e a compreensão da própria essência do Evangelho.
Enquanto Paulo, Barnabé e os demais líderes se dedicavam com fervor ao trabalho de ganhar almas para Cristo, chegaram à cidade alguns crentes vindos da Judéia. Eles pertenciam a um grupo que antes estivera ligado à tradição farisaica, homens profundamente comprometidos com as antigas práticas religiosas de Israel. Inicialmente, sua presença não pareceu motivo de preocupação. Afinal, eram irmãos na fé, pessoas que também professavam seguir a Cristo. Porém, pouco a pouco, suas palavras começaram a levantar uma questão delicada que logo se espalhou entre os crentes. Com convicção firme, esses mestres afirmavam que a fé em Jesus por si só não era suficiente para garantir a salvação. Segundo eles, era necessário que os gentios convertidos fossem circuncidados e passassem a observar todas as exigências da lei cerimonial judaica. Aquela declaração caiu sobre a igreja como uma sombra inesperada. O que até então parecia ser uma celebração do avanço do evangelho entre os povos, começou a transformar-se em um debate intenso. Os gentios, que haviam recebido a mensagem da graça com alegria, agora se viam diante de exigências que jamais haviam feito parte de sua jornada espiritual. Paulo e Barnabé perceberam rapidamente o perigo daquela situação. Para eles, o que estava em jogo não era apenas uma discussão cultural ou uma preferência religiosa, mas o próprio coração do Evangelho. Com firmeza e clareza, começaram a se opor às ideias que estavam sendo introduzidas. Eles sabiam, por experiência própria, que a salvação não vinha por meio de rituais ou tradições humanas, mas pela fé em Jesus Cristo. Mesmo assim, o conflito não era simples de resolver. Muitos crentes judeus da própria Antioquia demonstravam simpatia pelas ideias trazidas da Judéia. Para esses irmãos, as tradições que haviam marcado a história de Israel por séculos não podiam simplesmente ser deixadas para trás. A tensão crescia a cada nova conversa, a cada reunião em que o assunto era levantado. O que antes era uma igreja unida em missão, agora enfrentava discussões intensas que ameaçavam dividir a comunidade. Era como se duas visões diferentes sobre o plano de Deus estivessem tentando encontrar espaço dentro do mesmo corpo de fé, e ninguém ainda sabia ao certo qual caminho deveria prevalecer. Para compreender o peso daquele debate, era necessário lembrar a história profunda que moldava o pensamento do povo judeu. Durante gerações, Israel havia sido separado das outras nações por meio de leis, cerimônias e práticas que reforçavam sua identidade como povo escolhido. Essas tradições não eram apenas costumes religiosos, eram sinais visíveis de uma aliança estabelecida pelo próprio Deus. Muitos temiam que se os gentios fossem recebidos na igreja sem essas mesmas marcas distintivas, aquilo que havia preservado a identidade judaica por tanto tempo desapareceria lentamente. Para eles, permitir que estrangeiros se tornassem membros da comunidade sem passar pelas mesmas exigências parecia um risco enorme. Havia também um fator emocional envolvido. O orgulho que muitos sentiam por seu sistema cerimonial, instituído por ordem divina, era profundo e difícil de abandonar. Assim, mesmo após aceitarem Jesus como o Messias, alguns ainda acreditavam que a estrutura religiosa do passado precisava continuar intacta dentro da nova fé cristã. Paulo conhecia esse pensamento melhor do que muitos outros. Antes de sua experiência transformadora com Cristo, ele próprio havia sido um homem profundamente dedicado à observância da lei. Ele lembrava bem como se considerava irrepreensível, segundo a justiça que há na lei. Filipenses 3:6. No entanto, desde o dia em que sua vida fora radicalmente transformada pelo encontro com o Salvador, sua compreensão espiritual havia mudado completamente. Agora ele enxergava algo que antes lhe escapava. A missão de Jesus não era limitada a uma única nação, mas destinada a toda a humanidade. Judeus e gentios eram igualmente necessitados da graça divina. Paulo aprendera também a distinguir entre uma fé viva e um formalismo vazio. À luz do Evangelho, os antigos ritos e cerimônias que haviam sido confiados a Israel assumiam um novo significado. Eles apontavam para algo maior, para o sacrifício do Filho de Deus. E quando esse sacrifício se cumpriu, o propósito daqueles símbolos havia alcançado sua plenitude. Mesmo assim, Paulo não desprezava a lei de Deus. Muito pelo contrário,
ele compreendia profundamente a diferença entre as leis cerimoniais, que apontavam para o sacrifício de Cristo, e a lei moral expressa nos 10 mandamentos, que refletia o caráter eterno do Criador. Para ele, essa lei continuava viva, não apenas escrita em tábuas ou pergaminhos, mas também gravada no coração daqueles que amavam a Deus. Contudo, explicar essa distinção a todos não era tarefa simples. Na igreja de Antioquia, o assunto da circuncisão começou a gerar discussões cada vez mais intensas. Conversas que começavam de forma tranquila, frequentemente terminavam em debates acalorados. Alguns temiam que a igreja estivesse se afastando das tradições sagradas de Israel, enquanto outros sentiam que o evangelho estava sendo aprisionado por regras que Deus nunca pretendia impor aos gentios. A tensão era palpável. Aquela comunidade que antes celebrava os milagres da expansão missionária, agora se via diante de uma encruzilhada espiritual que exigia sabedoria e discernimento. Com o passar dos dias, tornou-se evidente que aquela questão não poderia ser resolvida apenas com discussões locais. A possibilidade de uma divisão dentro da igreja preocupava profundamente os líderes e os membros. Antioquia era um centro vital para a missão cristã, e qualquer ruptura ali poderia causar consequências sérias para toda a comunidade de crentes espalhada pelo mundo conhecido. Assim, depois de muita reflexão e oração, os membros da igreja chegaram a uma decisão importante. Paulo e Barnabé deveriam viajar até Jerusalém, acompanhados por alguns homens respeitados da congregação. Ali, diante dos apóstolos e dos anciãos, o assunto seria apresentado de forma clara. Jerusalém era o lugar onde muitos dos primeiros líderes da igreja estavam reunidos, homens que haviam caminhado com Jesus e testemunhado os acontecimentos que deram origem à fé cristã. Se alguém poderia oferecer orientação segura para aquele dilema, seriam eles. Até que uma decisão fosse tomada por esse concílio mais amplo, todos concordaram que as discussões deveriam cessar temporariamente, preservando assim a unidade da igreja. A jornada rumo a Jerusalém começou carregada de responsabilidade e esperança. Paulo e Barnabé sabiam que aquela viagem não era apenas um deslocamento geográfico, mas um momento decisivo para o futuro da igreja. Ao longo do caminho, passaram por várias cidades onde comunidades de crentes haviam sido estabelecidas. Sempre que encontravam esses irmãos, compartilhavam relatos do que Deus estava realizando entre os gentios. Contavam histórias de homens e mulheres que haviam abandonado ídolos e crenças antigas para seguir a Cristo, histórias de transformação que enchia os ouvintes de alegria. Cada testemunho parecia reacender a chama da esperança nas comunidades que os recebiam. Para muitos, ouvir sobre a conversão dos gentios era uma confirmação poderosa de que o Evangelho estava cumprindo as promessas feitas pelos profetas. E assim, enquanto avançavam passo a passo em direção a Jerusalém, Paulo e Barnabé levavam consigo não apenas uma questão teológica a ser resolvida, mas também as evidências vivas de que Deus estava conduzindo sua obra muito além das expectativas humanas. Jerusalém fervilhava com a presença de irmãos vindos de diferentes regiões. As ruas estavam cheias de vozes, e entre os discípulos havia um sentimento de expectativa que se misturava à responsabilidade daquele momento decisivo. Quando os delegados de Antioquia chegaram, encontraram ali representantes de várias igrejas que haviam se reunido para tratar da questão que agora agitava o coração da comunidade cristã. Paulo e Barnabé foram recebidos com atenção e respeito, e logo começaram a relatar tudo o que Deus havia realizado entre os gentios. Suas palavras descreviam cidades onde o evangelho havia sido recebido com alegria, homens e mulheres abandonando antigos caminhos para abraçar a fé em Cristo, e comunidades inteiras sendo transformadas pela mensagem da graça. Porém, junto com esses testemunhos de vitória espiritual, eles também explicaram a dificuldade que surgira em Antioquia. Alguns fariseus convertidos haviam afirmado que os gentios precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés para serem salvos. Aquela exigência havia gerado confusão e inquietação entre os novos convertidos. Ao ouvir esse relato, os líderes reunidos compreenderam que a questão não era pequena. O que estava sendo discutido ali poderia determinar o rumo futuro da própria igreja.
definindo se o Evangelho seria uma mensagem universal ou se permaneceria preso às antigas fronteiras religiosas. Logo, o assunto foi colocado diante da Assembleia, e o debate começou com intensidade. Homens sinceros, profundamente comprometidos com a fé, levantavam argumentos que refletiam tanto suas convicções quanto suas preocupações. A questão da circuncisão estava no centro da discussão, mas ela trazia consigo outros pontos delicados que precisavam ser considerados. Um deles dizia respeito à relação dos cristãos gentios com práticas comuns em seu ambiente cultural. Muitos desses novos convertidos viviam cercados por povos que constantemente ofereciam sacrifícios a ídolos. Após esses rituais pagãos, a carne utilizada nas cerimônias frequentemente era vendida nos mercados e consumida como alimento comum. Os sacerdotes desses cultos transformavam essas ofertas em comércio, e havia o temor de que os cristãos gentios, ao comprarem tais carnes, acabassem dando a impressão de que aprovavam práticas idólatras. Para os judeus, cuja história estava profundamente marcada pela luta contra a idolatria, essa possibilidade parecia extremamente perigosa. O receio era de que a igreja cristã perdesse sua pureza espiritual se não estabelecesse limites claros para aqueles que estavam entrando na fé vindos de culturas tão diferentes. Outro ponto levantado dizia respeito ao consumo de sangue e à forma como os animais eram preparados para alimento. Os gentios estavam acostumados a comer carne de animais estrangulados, nos quais o sangue permanecia no corpo. Para os judeus, porém, isso era inaceitável. Desde os tempos antigos, Deus lhes havia ordenado que, ao abater um animal para alimento, o sangue fosse cuidadosamente derramado. Para eles, o sangue representava a vida, e o uso dele como alimento era considerado uma grave transgressão. Aquela instrução havia sido dada também como proteção à saúde do povo, mas, ao longo dos séculos, tornara-se um princípio profundamente enraizado na consciência judaica. Os gentios, por outro lado, não tinham essa mesma compreensão. Muitos estavam acostumados até mesmo a recolher o sangue das vítimas sacrificiais para utilizá-lo na preparação de alimentos. A simples ideia de compartilhar uma refeição nessas condições criava um grande obstáculo para a convivência entre judeus e gentios dentro da igreja. Se ambos se sentassem à mesma mesa, o judeu poderia sentir-se profundamente ofendido, enquanto o gentio talvez nem compreendesse a razão daquele desconforto. Além dessas questões culturais e alimentares, havia também uma preocupação moral. Entre os povos gentios, especialmente entre os gregos, certos comportamentos que os judeus consideravam profundamente imorais eram vistos como práticas comuns da sociedade. Existia o risco de que algumas pessoas professassem a fé cristã sem abandonar verdadeiramente esses hábitos. Os cristãos judeus temiam que indivíduos assim se unissem à igreja sem uma transformação genuína de coração, e mais tarde trouxessem vergonha à causa do evangelho por meio de suas atitudes. Por essa razão, muitos acreditavam que impor a circuncisão e a observância das leis cerimoniais poderia servir como um teste de sinceridade. Na mente deles, quem estivesse disposto a aceitar essas exigências demonstraria compromisso verdadeiro com a fé. Assim, enquanto a Assembleia examinava cada detalhe da questão, parecia que as dificuldades se multiplicavam diante de todos. Cada argumento levantado mostrava o quanto aquele problema era complexo. Entretanto, enquanto os homens discutiam, o Espírito de Deus já havia preparado uma resposta clara, que no momento certo começaria a iluminar o entendimento de todos os presentes. Foi então que Pedro se levantou. O silêncio se espalhou pela Assembleia, pois todos conheciam sua história e sabiam que ele havia testemunhado acontecimentos extraordinários no avanço do Evangelho. Com voz firme, ele começou lembrando aos irmãos algo que muitos deles já sabiam, mas que precisava ser trazido novamente à memória. Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentilos ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Suas palavras não eram apenas um argumento teológico, mas um testemunho vivido. Ele recordou a visão que recebera certa vez, quando Deus lhe mostrara um grande lençol descendo do céu, cheio de toda espécie de animais. Uma voz lhe ordenara que matasse e comesse.
Pedro havia resistido, dizendo que jamais havia comido coisa comum ou impura. Então veio a resposta que mudaria para sempre sua compreensão: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aquela experiência não demorou a encontrar sua interpretação prática. Logo depois, Pedro fora chamado à casa de Cornélio, um centurião romano que desejava conhecer a verdade sobre Deus. Pedro contou aos irmãos reunidos como havia ido até aquela casa e começado a falar sobre Jesus. Enquanto ainda transmitia a mensagem do Evangelho, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre os ouvintes gentios da mesma forma que havia descido sobre os discípulos no início da igreja. Aquele momento marcou profundamente o coração de Pedro. Ele percebeu que Deus não fazia acepção de pessoas. A mesma presença divina que havia tocado os judeus também se manifestava entre aqueles homens e mulheres que nunca haviam pertencido ao povo de Israel. A luz que brilhou sobre eles era a mesma luz que havia transformado os primeiros discípulos. Era impossível negar aquilo. Para Pedro, aquela experiência era uma confirmação clara de que o sangue de Cristo tinha poder para purificar qualquer pessoa que se aproximasse de Deus com fé sincera. Relembrando esse momento diante da Assembleia, ele declarou que ninguém deveria considerar inferior aquele a quem Deus havia aceitado. Com emoção crescente, Pedro recordou também algo que já havia explicado anteriormente aos irmãos. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quanto havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Atos 11:17. Agora, diante do concílio, ele reforçou esse pensamento com ainda mais clareza. Disse que Deus, que conhece os corações humanos, havia dado testemunho aos gentios concedendo-lhes o Espírito Santo exatamente como fizera com os judeus. Não havia diferença entre eles. Seus corações haviam sido purificados pela fé. Então veio a pergunta que ecoou profundamente entre todos os presentes. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Atos 15:10. Pedro não estava se referindo à lei moral de Deus, mas às cerimônias que haviam apontado para o sacrifício de Cristo e que haviam encontrado seu cumprimento na cruz. Aquela declaração abriu caminho para que a Assembleia começasse a enxergar o problema sob uma nova perspectiva. Depois dessas palavras, um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. Era como se todos estivessem refletindo profundamente sobre o que havia sido dito. Nesse momento, Paulo e Barnabé foram convidados a falar novamente. Eles passaram a relatar em detalhes tudo o que havia acontecido durante sua missão entre os gentios. Com humildade e reverência, contaram sobre os sinais e prodígios que Deus havia realizado, mostrando como o Espírito Santo havia atuado poderosamente entre povos que antes estavam distantes da fé de Israel. As histórias que narravam não eram simples relatos missionários, eram evidências vivas de que Deus estava conduzindo sua obra muito além das fronteiras tradicionais da religião judaica. Cada testemunho parecia confirmar aquilo que Pedro havia afirmado. O Senhor estava chamando pessoas de todas as nações para fazer parte de seu povo. Quando Paulo e Barnabé terminaram de falar, Tiago também se levantou para apresentar seu parecer. Conhecido por sua sabedoria e equilíbrio, ele ouviu atentamente todos os argumentos antes de se pronunciar. Então, declarou que, de acordo com o propósito de Deus, os gentios também deveriam receber os mesmos privilégios e bênçãos concedidos aos judeus. Sua conclusão refletia não apenas o raciocínio humano, mas a convicção de que o próprio Espírito Santo havia guiado aquela reunião. Assim, a decisão final foi expressa com clareza. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Com essas palavras, a longa discussão chegou ao fim. O concílio compreendeu que não deveria impor aos gentios a lei cerimonial, nem exigir a circuncisão como condição para a salvação.
Ao mesmo tempo, reconheceram que os novos convertidos precisavam abandonar práticas incompatíveis com os princípios do Evangelho, vivendo de forma santa e digna da fé que haviam abraçado. A decisão seria registrada em uma carta e enviada às igrejas, trazendo consigo não apenas orientação, mas também paz para um conflito que ameaçava dividir o povo de Deus. O tempo passou e, em certa ocasião, Pedro decidiu visitar novamente a cidade de Antioquia. Ali, entre aqueles crentes vindos de diferentes origens, ele foi recebido com alegria e respeito. Muitos se lembravam de seu testemunho no Concílio de Jerusalém e de como suas palavras haviam ajudado a esclarecer a questão que tanto inquietara a igreja. Em Antioquia, Pedro demonstrou inicialmente uma atitude que refletia a luz que recebera do céu. Embora fosse judeu e tivesse crescido em meio às tradições rigorosas de sua nação, ele havia aprendido que, em Cristo, as barreiras entre povos estavam sendo derrubadas. Por isso, sem hesitação, passou a conviver livremente com os convertidos gentios. Sentava-se à mesa com eles, compartilhava refeições e conversas e tratava-os como verdadeiros irmãos na fé. Para os cristãos vindos do paganismo, aquele gesto tinha profundo significado. Era uma confirmação viva de que eles eram plenamente aceitos no corpo de Cristo. A convivência parecia natural, e durante algum tempo a igreja viveu em harmonia, demonstrando ao mundo que o Evangelho realmente tinha poder para unir pessoas de origens completamente diferentes em uma mesma família espiritual. Entretanto, aquela paz seria brevemente testada. Certo dia chegaram a Antioquia alguns judeus vindos de Jerusalém, homens profundamente zelosos pelas antigas práticas da lei cerimonial. A presença deles despertou em Pedro um conflito interior que ele talvez não esperasse enfrentar novamente. O apóstolo conhecia a verdade, lembrava-se da visão que Deus lhe havia dado e do testemunho que já havia apresentado diante da igreja. Mesmo assim, ao perceber o olhar crítico daqueles visitantes rigorosos, começou a agir com cautela excessiva. Gradualmente, sem que talvez percebesse a gravidade de sua atitude, passou a afastar-se da mesa dos gentios. Aquilo que antes fazia com naturalidade começou a ser evitado. Pedro temia a reação dos irmãos vindos de Jerusalém e, por causa desse temor, mudou seu comportamento. Sua atitude parecia pequena à primeira vista, mas carregava implicações profundas. O que estava em jogo não era apenas uma refeição compartilhada, mas o próprio princípio da igualdade que o Evangelho havia proclamado entre todos os crentes. A influência de Pedro era grande dentro da igreja, e sua mudança de comportamento rapidamente começou a afetar outros. Alguns cristãos judeus que antes conviviam livremente com os gentios passaram também a agir com reserva. O exemplo do apóstolo, ainda que não intencional, estava criando uma divisão silenciosa dentro da comunidade. A situação se agravou quando até Barnabé, companheiro de Paulo e homem conhecido por seu espírito generoso, acabou sendo levado pela mesma atitude. A Escritura registra que alguns judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Aquela revelação de fraqueza por parte de líderes tão respeitados causou profunda tristeza entre os crentes gentios. Muitos deles se perguntavam se realmente eram aceitos como iguais na fé. A harmonia conquistada após tantas lutas parecia ameaçada. A igreja, que havia sido fortalecida pela decisão do Concílio de Jerusalém, agora enfrentava novamente o perigo de divisão. Paulo observava tudo com atenção. Ele compreendia que aquela situação não era apenas uma questão de costumes sociais. Se fosse permitida, a atitude de Pedro poderia sugerir que os gentios ainda ocupavam uma posição inferior dentro da igreja. O silêncio, naquele momento, significaria permitir que um erro ganhasse força e colocasse em risco a verdade do Evangelho. Movido por profundo zelo pela pureza da mensagem de Cristo, Paulo decidiu agir com coragem. Na presença da igreja, ele confrontou Pedro de maneira direta. Suas palavras foram firmes, mas carregadas de um propósito espiritual claro. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Com essa pergunta, Paulo expôs a incoerência da situação.
Pedro havia vivido livremente entre os gentios, reconhecendo que Deus os aceitara. Mas agora, ao afastar-se deles, dava a impressão de que as antigas barreiras ainda existiam. O impacto daquele momento foi profundo. Pedro ouviu as palavras de Paulo e percebeu imediatamente o erro em que havia caído. Não houve resistência nem orgulho ferido. O apóstolo reconheceu que sua atitude fora motivada pelo temor humano e que, mesmo sem intenção, havia contribuído para um exemplo perigoso. Com humildade, procurou reparar o mal que havia causado. Deus permitira que essa fraqueza viesse à luz não para humilhar seu servo, mas para ensinar uma lição duradoura à igreja. O próprio Pedro, que havia caminhado ao lado de Cristo e recebido grandes revelações espirituais, precisava reconhecer que não possuía em si mesmo motivo algum para a vanglória. Sua história se tornaria uma prova de que nenhum ser humano está acima da possibilidade de erro. Mesmo os mais experientes líderes espirituais dependem constantemente da graça e da orientação divina. Esse episódio também deixou um registro importante para as gerações futuras. A vida de Pedro, marcada por momentos de grande fé e também por ocasiões de fraqueza, demonstrava claramente sua humanidade. O apóstolo nunca foi colocado por Deus acima de seus irmãos como uma autoridade infalível. Pelo contrário, sua experiência revelava que todos os servos de Deus são igualmente dependentes da verdade revelada nas Escrituras e da direção do Espírito Santo. A igreja primitiva compreendeu que nenhum líder deveria ser exaltado além daquilo que a palavra permitia. A correção feita por Paulo, aceita com humildade por Pedro, tornou-se um exemplo de como a verdade deve sempre prevalecer acima das preferências pessoais ou da posição ocupada por qualquer indivíduo. Para aqueles que ocupam posições de responsabilidade na obra de Deus, essa história permanece como uma advertência solene. Quanto maiores são as responsabilidades confiadas a alguém, maiores também são os perigos de cometer erros, se não houver vigilância constante. Liderar o povo de Deus exige não apenas conhecimento, mas também humildade e fidelidade inabalável aos princípios divinos. O episódio de Antioquia demonstra que mesmo líderes respeitados podem ser influenciados por pressões humanas se não permanecerem firmemente ligados à vontade do Senhor. A segurança não está na posição que alguém ocupa, mas na submissão contínua à verdade de Deus e na disposição de corrigir o rumo sempre que necessário. Enquanto isso, o ministério de Paulo continuava marcado por uma coragem singular. Muitas vezes ele precisou permanecer praticamente sozinho em defesa da verdade. Sua missão o levou a enfrentar incompreensões, críticas e até oposição de pessoas influentes. No entanto, ele havia sido ensinado diretamente por Deus e sabia que não podia fazer concessões quando princípios espirituais estavam em jogo. O peso dessa responsabilidade às vezes era grande, mas Paulo permanecia firme. Para ele, a igreja jamais deveria ser colocada sob o controle de ideias humanas ou tradições que substituíssem a verdade revelada. O evangelho precisava avançar livremente, sem ser limitado por preconceitos culturais ou preferências pessoais, independentemente da posição ocupada por aqueles que tentassem impor tais barreiras. Ao mesmo tempo, Paulo não agia com espírito independente ou rebelde. Embora tivesse recebido instrução direta do céu, reconhecia a importância da comunhão e da orientação coletiva da igreja. Sempre que surgiam questões de grande importância, ele se alegrava em apresentá-las aos irmãos e buscar juntos a direção de Deus. Para Paulo, a verdadeira unidade não era construída sobre imposições humanas, mas sobre a submissão comum à vontade divina. Ele ensinava que os dons espirituais deveriam funcionar em harmonia dentro da comunidade de fé, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Deus não é autor de confusão, mas de paz. Assim, tanto Pedro quanto Paulo, com suas experiências e ensinamentos, deixaram à igreja uma lição duradoura. Os crentes são chamados a viverem em humildade, vigilância e amor, sujeitos uns aos outros, caminhando juntos na busca constante pela verdade e pela vontade de Deus. E assim, a história da igreja primitiva nos deixa uma lição profunda e poderosa. A salvação
nunca esteve presa a rituais humanos, tradições culturais ou barreiras entre povos. Desde o princípio, o Evangelho revelou que todos, judeus e gentios, ricos e pobres, de qualquer nação, são convidados a se aproximar de Deus pela mesma porta, a graça manifestada em Jesus Cristo. A decisão tomada naquele momento decisivo preservou a pureza da mensagem cristã e abriu caminho para que o Evangelho alcançasse o mundo inteiro. E essa verdade continua ecoando até hoje, lembrando-nos de que a fé verdadeira não se apoia em formalismos, mas em um relacionamento vivo com o Salvador. Se essa reflexão falou ao seu coração e ajudou você a compreender melhor a história e as lições da Palavra de Deus, eu quero te agradecer por ter acompanhado este vídeo até aqui. Sua presença é muito importante para que esse conteúdo continue alcançando mais pessoas. Aproveite agora para deixar o seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar a outros que também precisam ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. Aqui sempre buscamos estudar as Escrituras com profundidade, clareza e respeito à verdade bíblica. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e fortaleça cada vez mais a sua caminhada na fé. Nos vemos no próximo vídeo.